Olá pessoal, eu sou o Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nesse nosso segundo vídeo de pé torto congênito, a gente vai continuar falando, lógico, de pé torto, mas eu tenho outras dicas, outras informações muito importantes para você. Então, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E não se esqueça, se você conhece alguém, de repente você é uma pessoa que está vindo aqui só de curiosa, de repente você é uma pessoa que tem um filho com pé torto congênito, você conhece, tem um neto, um sobrinho, alguém, você conhece alguém que esse vídeo pode ajudar, não se esqueça de enviar para ele, de compartilhar esse vídeo para a gente difundir cada vez mais conhecimento sobre pé torto congênito. Então a gente já falou no último vídeo sobre o que é o pé torto congênito e como a gente trata, que é com métodos de Ponseti. Eu quero lembrar uma coisa muito importante, eu expliquei para vocês que o método de Ponseti é um gesso que é feito da raiz da coxa até o pé, e o joelho fica dobradinho assim, a 90 graus, certo? A gente vai progressivamente pondo o pé para fora. Por que eu estou lembrando isso mais uma vez? Porque vira e mexe eu recebo fotos, eu recebo pacientes que estavam fazendo o tratamento e não era de forma adequada. Uma pessoa que não sabia fazer o método de Ponseti da forma correta. Então, essa é a forma correta. Se você olhar no meu site, se você olhar no meu Instagram, você vai ver várias fotos. Inclusive, se você olhar no site e no Instagram do nosso projeto, o Projeto Pequenos Passos, que é de tratamento filantrópico de pé torto congênito, você vai ver lá várias imagens dos gessos, da gente fazendo os gessos e tudo mais, certo? Muito bem, então, o que eu quero falar com vocês? Dicas sobre o gesso, que são super importantes. Bom, o gesso tem que ser trocado toda semana. Uma coisa que você precisa prestar muita atenção, se o gesso não escorregou. Como que eu vou saber se o gesso escorregou? Então imagina que tá o pezinho aqui, ó, o pezinho do bebê, certo? Os dedinhos, isso aqui é o gesso, essa minha mão é o gesso. Assim que você tá vendo, a gente deixa os dedinhos para fora. Quando o gesso escorrega, acontece isso, ó, o pé meio que sobe, certo? Você vê que o gesso vai para baixo. Então você viu que isso aconteceu, você tem algumas opções. Os meus pacientes eu peço para me avisar imediatamente. E aí normalmente se eu confirmei, putz, realmente escorregou, dá pra gente ver por foto. Eu sempre dou a dica de logo depois que fez o gesso, você tirar uma fotinho de como tá, porque aí você consegue depois comparar se escorregou ou não. Eles mandam para mim e falam, ah, escorregou, vamos tirar o gesso. Não escorregou, segue o jogo, vamos ficar de olho, certo? Mas às vezes você pode estar tratando com alguém que você acaba não tendo essa proximidade. Então, por exemplo, no SUS, você não vai ter o contato do médico, às vezes você não vai ter como passar lá para avisar, é só uma vez na semana, não tem outro dia. Então, a coisa mais segura para você fazer, se você suspeita que escorregou, é tirar o gesso. Por que é importante tirar o gesso? Ele é todo moldado certinho, né? Todo na posição correta. Se escorrega assim, quer dizer que a parte, por exemplo, do calcanhar sobe, e aí uma parte que estava moldada de uma certa forma do pé muda a posição, então você começa a deformar esse pé, e a gente gera o que a gente chama de pé torto complexo, que é um pé muito mais difícil da gente tratar. Isso acontece quando o gesso escorrega e quando a técnica é mal feita. Então, muita atenção. Escorregou o gesso, precisa tirar, certo? O que mais que é importante você lembrar também? Alguns cuidados gerais com o gesso. Então, não molhe o gesso, né? Por que não pode molhar o gesso? Porque o gesso tradicional, o gesso não sintético, na hora que você molha, ele desmancha, ele fica mole, ele se desfaz. A gente perde toda a moldagem, então evite molhar. Ah, mas sujou de cocô, especialmente aqui na raiz da coxa, né? Geralmente sujou o pé de alguma forma, ele meteu o pé no cocô, isso acontece pra caramba. Você pode pegar um lenço umedecido, às vezes um pouquinho de detergente e ir lá limpar, certo? Só num pontinho. Cuidado para você não pegar um monte e acabar desfazendo o gesso. O gesso, ele endurece rápido, nos primeiros 15, 20 minutos já tá duro, mas ele realmente endurece de verdade, que ele perde a água em 3 dias. Quanto mais seco, mais quente o tempo, mais rápido ele seca. Quanto mais úmido, mais devagar ele seca. Isso faz diferença? Geralmente no peso. O gesso tende a pesar aí mais ou menos 200 gramas. A gente faz o gesso bilateral. Na hora que ele sai do que a gente acabou de fazer, é uns 400 gramas. Ele pesa bem mais. E depois ele vai secando e vai ficando mais leve. Isso é importante para você saber para o seu pediatra. Uma coisa que a gente geralmente faz é, como os pediatras sempre ficam muito ansiosos com peso, e os pais também, antes da gente fazer o gesso, a gente pesa a criança sem nada para saber qual é o peso de verdade. Mas caso você não consiga, tá aí mais ou menos aí entre 200 e 400 gramas de gesso. Se você medir constantemente a criança com o gesso, você vai conseguir definir o quanto ela está ganhando de verdade, certo? Então, essa mais uma dica aí a respeito do gesso. Que mais? Cuidados com o gesso, então, a criança vai bater o gesso sim, vai às vezes desfazer o calcanhar, isso é muito frequente, vai ficar mais mole, às vezes fica mais mole no joelho também, mas não tem problema. Se o gesso ainda estiver durinho, ainda estiver mantendo a posição, tá tudo ok, o gesso tá bom, você consegue manter sim.
Se você tiver dúvida, como eu sempre falo, a melhor coisa é você falar com o seu médico. O que mais você precisa saber também? Dicas para retirada do gesso. Isso aí é uma coisa que dá trabalho, isso aí é uma coisa que acaba muito enrolado, né? Especialmente no começo, quando você vai começar, você às vezes leva um tempão. Já tive pacientes que levaram 2, 3 horas para tirar o gesso, mas vocês pegam a prática e depois de um tempo vocês estão tirando em 10, 15 minutos. O que você pode fazer? Algumas opções. Primeiro, não use serras, né? Minha dica é mais seguro você não usar serras. Tem gente que eu já vi usar, mas eu fico preocupado, né? Então, não use serras. A melhor coisa que você pode fazer é molhar o gesso. E a gente tem algumas opções. Primeiro, enche uma banheira de água, coloca o bebezinho lá dentro, deixa molhar bastante o gesso, deixa encharcar o gesso, dá uma apertadinha, especialmente na coxa que é mais solto, para entrar água e molhar o gesso por dentro também. E aí você consegue depois ir desenrolando. Tem gente que fala de misturar vinagre, diz que ajuda bastante. Eu, na verdade, nunca fiz isso, nunca precisei, mas tem gente que dá essa dica. E uma dica que pacientes me ensinaram que eu achei muito interessante é, você pega uns paninhos úmidos, não precisa ser muito grande, só para colocar na frente do gesso. E aí, prende até com elástico para ele não sair do lugar. Você vai fazer uma calha na frente do gesso que vai ficar mole. Então você deixa lá umas 2 horas mais ou menos, essa calha ficando mole, você passa uma faquinha com cuidado, você vai vendo se desfazerem as fibras do gesso e você consegue abrir assim. Ele sai inteiro, sai muito mais fácil. O pessoal tira o gesso aí em 10, 15 minutos no máximo. Então uma excelente técnica. De novo, muito cuidado se você for usar faca, se você for usar tesoura. Uma dica é você colocar o seu dedo por dentro na hora que você estiver fazendo isso, porque se cortar alguma coisa, corta o seu dedo. A malha e o algodão geralmente dão uma segurada, mas se você não tomar cuidado, você perde a mão e pode machucar o bebê, certo? Outra coisa, nunca use serras circulares, coisa do tipo, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem serra específica de gesso quando a gente vai fazer isso. Então, muita atenção. Bom, já dei umas dicas aí do gesso. Tem um gesso específico que é legal a gente lembrar também, que é o gesso pós-tenotomia. Então, a gente fez o corte, o Ponsete fala pra gente não dar ponto, por causa disso ele pode sangrar. O que acontece? Lá na região do calcanhar, onde a gente fez o corte, às vezes saem algumas gotinhas de sangue que vão encher a gaze, aí a gaze vai encher o algodão, e aí o algodão vai encher o gesso. Então você vai ver que forma uma coisinha circular, uma bolinha de sangue lá atrás do calcanhar. Isso não tem problema, isso acontece com bastante frequência, não precisa se estressar. Mas, se de repente estiver saindo muito sangue, coisa assim, isso vai acontecer nas primeiras horas, primeiros minutos aí depois da tenotomia, você precisa avisar o médico. Eu vi isso acontecer uma vez, até hoje, graças a Deus, tinha deixado o residente fazer a tenotomia, e aí quando eu estava em São Paulo, com a minha esposa fazendo, eu era preceptor em Sorocaba na época, quando eu estava em São Paulo, minha esposa fazendo ensaio de gestante da minha segunda filha, estava lá, ele me liga falando que chegou o bebê de volta e que tava saindo sangue pelo gesso, né? Lógico, gente, quando a gente fala assim, não é aquilo que vocês estão imaginando, não era uma cascada, não era uma cachoeira, não, né? Tava escorrendo um pouquinho. Aí ele abriu o gesso, foi ver, tinha parado, tava tudo bem. O que aconteceu? Não tinha coagulado direito. Então, às vezes a gente vai com um pouquinho de pressa, por isso que eu sempre fico um tempão lá segurando, né? Mas aí o residente foi com um pouquinho mais de pressa e acabou molhando um pouco mais o gesso e por isso acabou escorrendo um pouco de sangue. Teve que trocar o gesso inteiro, que não dá pra gente deixar o gesso assim. Mas essa manchinha que foi, isso é o que tem que chamar a atenção de vocês. Uma manchinha redondinha lá atrás do calcanhar, super normal, super esperada, você vai ver que ela fica assim e não cresce mais, sabe? Ela fica paradinha do tamanho dela. Por quê? Porque a coagulação funcionou, porque o sangramento parou, foi coisa de gotinhas. Muito bem, então. Agora, antes da gente falar da órtese, que também tem algumas dicas importantes para você, que eu quero lembrar você, ó, aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de chamar os seus amigos, ativar a sinetinha. Isso é super importante pra gente. Isso é super importante para a gente difundir as informações de ortopedia pediátrica que vocês precisam saber. Então tem muitos vídeos legais aqui, caso você ainda não tenha visto no canal, aproveita depois desse vídeo aqui, dá uma olhadinha, tem a nossa playlist, inclusive das principais doenças ortopédicas. Muito bem, então, vamos lá falando da órtese. A órtese que a gente usa é a de Dennis Brown, é aquela órtese que fica os 2 pezinhos com uma barra de metal, parece um snowboard, né? O que acontece? Eu sempre dou preferência para uma órtese que a gente tem lá no HC e tem um outro lugar que faz, que eu sempre recomendo para vocês, que é uma órtese copiada da órtese original do Ponsete. Ela é muito mais barata, muito, 10 vezes mais barata que a do Ponsete, até porque você tem que comprar em dólar e mandar trazer para o Brasil, certo? Funciona exatamente igual. É uma órtese muito boa, funcionalmente ela é maravilhosa. O que é super importante? Por que ela tem, o que ela tem de diferencial? Primeira coisa, o que ela tem de diferencial? São fivelas.
Então parece besteira, mas aquela órtese que é com cadarço, o cadarço começa a ceder, ele não segura legal e normalmente ele não tem a dorsiflexão, não deixa o pé para cima. Então são duas coisas que não funcionam bem. Eu já tive vários pacientes com problema da órtese de cadarço e aí a gente trocou para órtese de fivela e foi super bem. Também já tive pacientes que evoluíram bem com órtese de cadarço, tá? Não é toda essa desgraça que eu estou pintando aqui. Mas eu prefiro particularmente essa porque é uma cópia do Ponseti. Então o Ponseti é o top master, né? Quando a gente fala de pé torto congênito. Quanto mais a gente seguir o que o velhinho falou, melhores os resultados. Então, usar essa órtese, depois a gente sempre usa, como eu falei no outro vídeo, né? Primeiros 3 meses, 23 horas por dia. Você vai tirar essa órtese por apenas 1 hora. Para fazer o quê? Para fazer o alongamento. Como é esse alongamento? Você vai puxar o pezinho do bebê para fora e para cima. Bem para cima mesmo. Capricha, puxa com vontade. Por quê? Isso é para manter essa mobilidade. Imagina que vai ficar preso 23 horas, né? É muita coisa. Aí você tira, faz esse exercício, para fora, para cima, conta até 10. 20 vezes de cada lado, se for bilateral. Se for um lado só do lado, né? Que está afetado. E aí, nessa 1 horinha, show de bola, coloca a órtese de novo. Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo de como se coloca a órtese, tá? Eu só preciso de um paciente que me ajude nesse processo, eu preciso filmar direitinho, editar o vídeo e colocar para vocês. Eu vou colocar, fiquem calmos aí, em algum momento, tá? Que mais? 23 horas por dia. O outro grande truque, depois, né, deu 3 meses, a gente vai baixar para 16 horas. O grande truque é o seguinte, Ponseti fala para você fazer 12 horas à noite, quando o bebê está dormindo, e aí 2 cochilos durante o dia de 1 a 2 horas. O que acontece? O bebê faz cochilo durante o dia, 2 cochilos, os meus pararam de fazer 2 cochilos com 1 ano e pouco, e pararam de fazer um cochilo com perto de 3 anos, não faziam um cochilo nem a pau, né? Então, essa história do cochilo às vezes dá errado. O que eu recomendo? Além de ser muito difícil, né? Imagina, você coloca para dormir, aí tem que esperar ele cochilar, e coloca, e às vezes não fica 1 hora, às vezes ele faz um cochilo de meia hora, e às vezes faz cochilo quebrado. Não dá certo isso, a adesão é ruim. Então, eu sempre recomendo que você faça 16 horas seguidas. Coloca antes de dormir, conta 16 horas e tira, e Brasil, você conseguiu, né? Então, a chance de você errar é muito pequena. E mais, é só pra gente lembrar, gente, o uso da órtese, você usar direitinho, na verdade, você usar errado a órtese, aumenta o risco de cirurgia em mais de 180 vezes. É um negócio absurdo. E você usar a órtese mais que 33 meses, em comparação com quem usou menos que 33 meses, né? Você tem um risco aí, na verdade, quem usou menos tem um risco 8 vezes maior de cirurgia de recidiva aí do que o pessoal que usou os 33 meses pelo menos, certo? Lembrando que o Ponseti recomenda o quê? Que você use de 2 a 4 anos. Então, a gente sempre vai do jeito mais conservador possível, 16 horas até os 4 anos. Lembre de guardar créditos, por quê? Porque o bebê vai começar a ficar bravo quando ele for mais velho, vai ficar mais revoltado. Então você aproveita e vai juntando aí os seus créditos para depois você já ter lá um bônus e poder usar um pouquinho menos de tempo. Então, caso a caso, às vezes eu baixo um pouquinho, porque também é complicado um bebê de 3 anos, 3 anos e meio, usando 16 horas por dia, uma órtese é bem chato. Outra coisa muito interessante que a gente tem, que não é oficial do Ponseti, mas que a gente usa de vez em quando e que tem tido um resultado muito bom, é a órtese unilateral. Então, de novo, gente, não é oficial do Ponseti, mas a gente tem tido uma boa experiência e por isso a gente tem usado. É uma órtese de um lado só, que é exatamente igual ao gesso, deixa na mesma posição que o gesso, e é interessante para quem? Para aqueles que têm doença de um lado só. Então eu guardo isso como reserva, tá? Isso é super importante. Eu normalmente não começo com ela, começo com a Dennis Brown. Mas está me dando trabalho, não está querendo usar, a gente pode colocar de um lado só. Ou quando ele tem bilateral, mas ele já está mais velho, porque para criança grande, dormir com aquele trambolho é bem ruim, especialmente se ela dorme de lado. Então, é uma coisa que eu guardo como opção para aqueles que têm uma má adesão, certo? Só para saber que existe, tá, pessoal? Então, às vezes as pessoas me perguntam sobre essa órtese, fica aí a dica para ela. O que mais que a gente precisa saber? A gente vai trocar conforme o tamanho do pé da criança. Então, ele já atingiu aquela marquinha, ó, tá aqui assim, tá? Vamos ver se eu consigo representar. Tá sobrando ali, aquele montinho de órtese, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Opa, chegou na ponta, agora é o momento de trocar. Então, essa é a hora que você vai trocar mais ou menos umas 5, 6 órteses por tratamento aí por criança. Na verdade, varia muito do quanto a criança cresce. Temos que crescer mais, tem outros que crescem menos. Mas é mais ou menos isso que você vai utilizar de órtese aí. Certo? Bom, acho que eu falei tudo que eu queria falar de dicas, de orientações sobre o tratamento aí, sobre o gesso e sobre a órtese. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, eu vou responder. Vocês já devem ter visto que eu respondo os comentários.
Tem também as minhas redes sociais, caso vocês queiram, @drnordon é o meu Instagram, igualzinho o que está aqui no título do canal do YouTube. Você também pode mandar suas dúvidas por lá que eu vou responder com o maior prazer. Se vocês tiverem, eu quero saber mais alguma coisa, tal, sugestões de outros vídeos sobre pé torto, eu vou fazer o de orientação da ordem, tá? Calma, vai chegar lá. Mas se vocês tiverem algum, deixa a sugestão aqui também, fique à vontade, vamos conversando aí, quanto mais vocês souberem, melhor para todo mundo, certo? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!